Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver as jurisprudências do processo de trabalho relacionadas ao ponto 13, que é sobre o recurso de revista. Então, já começando, nós vamos ver aqui uma decisão da quarta turma de julho de 2021, cuja questão principal é sobre a possibilidade de mitigar os pressupostos intrínsecos do recurso de revista. E essa quarta turma, ela menciona uma decisão do STF que diz que, reconhecida a transcendência da causa, é possível mitigar os pressupostos intrínsecos do recurso de revista na esteira da jurisprudência do STF, que o faz privilegiando a aplicação de tese firmada em precedente vinculante de repercussão geral. Nesse caso concreto, a excepcionalidade do procedimento se justifica diante da teratologia da hipótese dos autos de multa astronômica calculada em auto de infração de duvidosa legalidade e não submetido ao contraditório. Então, excepcionalmente, aqui a quarta turma do TST aceita o afastamento dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista. Agora, uma decisão do Tribunal Pleno sobre se no agravo de instrumento que vai destrancar o recurso de revista é necessário também abordar os fundamentos do recurso de revista e não só os argumentos da decisão que denegou o conhecimento, que negou o conhecimento. Então, o Tribunal Pleno decidiu que é desnecessário que a parte, no agravo de instrumento, renove as alegações dos pressupostos intrínsecos do cabimento de recurso de revista. Nesse caso aqui, era a alegação do artigo 7º, inciso 13, quando a decisão agravada não se manifestou sobre a matéria, uma vez que impôs óbice processual ao conhecimento da matéria de fundo. Então, o motivo pelo qual foi imposto óbice foi uma questão processual e não aqui o artigo 7º, inciso 13. Então, nesse caso aqui, a parte não precisaria alegar novamente os pressupostos intrínsecos. E aqui eles dizem que essa exigência criaria um obstáculo formal ao exame do conflito trazido a juízo, e isso está em descompasso com o princípio da primazia da decisão de mérito, da cooperação, da simplicidade, do acesso à jurisdição, entre outros. Nesse sentido, o reconhecimento da violação do artigo 7º, inciso 13 da CF, ainda que não invocado expressamente no agravo, então ainda que a turma depois, reconheça a violação do artigo 7º, e mesmo que esse artigo 7º não tenha sido invocado expressamente no agravo, isso não contraria a súmula 422 do TST, pois o único óbice apontado pela decisão denegatória do recurso de revista, relativo à súmula 126, foi impugnada pelo agravo de instrumento. Então, essa aqui é a decisão do Pleno, vamos ver de quando? De junho de 2021. Agora, outra decisão aqui é da SBDI 1 de setembro, eu acho que é de setembro, setembro de 2021. E para SBDI 1 é válido a indicação de URL que remete para o inteiro teor do acórdão paradigma da alegada divergência jurisprudencial em documento em que é possível verificar sua autenticidade com o respectivo código, o que é suficiente para o cumprimento
dos requisitos da súmula 337 do TST. Então, a URL é válida para demonstrar a autenticidade do acórdão. Então, isso cumpre os requisitos da súmula 337. Não, 337. Continuando, nós temos aqui uma decisão de novembro de 2021 da SBDI1 sobre não ser possível conhecer de embargos que não especificam o que foi violado. Por exemplo, esse embargo aqui, a fundamentação disse que houve afronta a SV10. Em vez de falar súmula vinculante 10 do STF, não mencionou isso, só falou SV10. Então, aqui diz que a alegação genérica de contrariedade à súmula não viabiliza o conhecimento do recurso de embargos. Porque não foi especificada que o termo se tratava de súmula vinculante proveniente do STF. Então, a alegação genérica aqui não é suficiente. Depois, outra de novembro de 2021, da SBDI1, afirma que a necessidade ou não de renovação de arestos, paradigmas no agravo de instrumento, previamente apresentados no recurso de revista, constitui um pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, haja vista os preceitos dos princípios de devolutividade e da delimitação recursal. Então, isso não se enquadra em nenhuma hipótese de cabimento de embargo. Essa discussão, né? Se é necessário ou não renovar os arestos. Essa discussão não enseja o cabimento dos embargos. Depois, outra aqui é sobre a fundamentação para conhecer, deixa eu ver, acho que é recurso de revista, é isso mesmo. Essa decisão da SBDI1 de junho de 2022. E diz aqui, não é possível o conhecimento de recurso de revista por afronta direta e literal ao artigo 7º, inciso 3 da Constituição, quando a discussão se tratar de rescisão indireta pelo descumprimento contratual do empregador, decorrente da ausência de depósito do FGTS, uma vez que a referida modalidade de desligamento está prevista no artigo 483 da CLT, e ela é tratada em norma infraconstitucional. Então, aqui eles queriam discutir uma rescisão indireta, e para que fosse aceito o recurso de revista, foi justificado com base no artigo 7º, inciso 3. Mas aqui a SBDI1 está corrigindo, que na verdade essa não é matéria constitucional, mas é matéria infraconstitucional, está no artigo 483 da CLT. Depois nós temos aqui uma decisão da SBDI 2, de junho de 2022, muito interessante, e ela está dizendo o seguinte: o reenquadramento jurídico dos fatos descritos na decisão rescindenda para se concluir pela não configuração do grupo econômico não atrai o óbice da súmula 410 do TST, porque não importa em revolvimento de fatos e provas, mas de adequação dos fatos ao preceito legal do artigo 2º, parágrafo 2º. Então, está falando que é possível reenquadrar juridicamente os fatos descritos na decisão rescindenda. Isso não afronta a súmula 410, porque não está revolvendo fatos e provas, mas sim adequando dos fatos ao preceito legal do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Em seguida, a existência de grupo econômico
não pode ser declarada com fulcro em indícios e suposições, especialmente a existência de grupo econômico familiar, que perpassa por um emaranhado entre as diversas empresas que seriam de todos da família, não sendo essa a hipótese dos autos. Nesse contexto, concluiu-se que a empresa demandada não integrou o grupo familiar, porque os membros da família não foram sócios da empresa executada. Então, sob esse fundamento, a SBDI 2 conheceu o DRO e, no mérito, por maioria, deu provimento para conferir o corte rescisório diante da violação do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, desconstituindo a decisão rescindenda proferida nos embargos de terceiro e, em juízo rescisório, julgar procedente os embargos de terceiro e excluir do polo passivo da execução a embargante com a consequência liberação do bem constrito. Vamos ver agora. Temos uma decisão aqui da SBDI 1. Mas eu acho que eu vou começar lá do pleno. Em novembro de 2020, o pleno do TST declarou a inconstitucionalidade do artigo 896-A, parágrafo 5º, que prevê a irrecorribilidade da decisão monocrática proferida pelo relator que rejeita a transcendência discutida no agravo de instrumento em recurso de revista, porque violaria o princípio da colegialidade. Então, é inconstitucional esse parágrafo 5º, que previa que era irrecorrível a decisão monocrática proferida pelo relator que rejeitava a transcendência discutida no agravo de instrumento em recurso de revista. Então, essa decisão monocrática é inconstitucional. Contudo, a SBDI 1, em março de 2021, decidiu que, mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta que constituirá tá dizendo aqui, ó, o 896-A, parágrafo 4º, nós lemos o 896-A, parágrafo 5º. O parágrafo 4º diz que, mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Então, aqui está falando que é mantido o voto do relator, aí será lavrado acórdão. Então, aqui está mencionando uma decisão já da turma, que está mantendo o voto do relator. Então, esse parágrafo 4º não trata da decisão monocrática. Então, a decisão, por se tratar de decisão irrecorrível, por expresso imperativo legal, o acórdão prolatado por turma do TST, que não reconhece a transcendência da causa, não desafia a interposição de embargos à SBDI 1 do TST. Então, uma decisão irrecorrível não reconhece a transcendência, esse não reconhecimento de transcendência pela turma não desafia a interposição de embargos. Muito bem. Agora aqui outra da SBDI 1. Essa decisão fala apenas a aplicabilidade da súmula 433. Depois aí acabou. Aí essa ficha aqui continua, mas agora ela continua em relação ao ponto 14, que está relacionado à execução.
Então, de recurso de revista era isso. Até o próximo vídeo.